Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Essa frase é atribuída a Sócrates, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, e ela reflete uma sabedoria que os gregos, os filósofos, já possuíam e que de alguma forma nós precisamos readaptar para a nossa realidade, que é a de que nós não temos opções a não ser cuidar do nosso próprio corpo. Esses dias eu estava refletindo do porquê não há nenhum escrito de santo, nenhum escrito teológico que fala sobre a importância, por exemplo, do exercício físico na busca de uma vida cristã mais piedosa. E aí eu comecei a me deparar com a seguinte questão: será que é porque não era necessário que houvesse uma busca ativa por exercícios físicos durante, sei lá, a Idade Média ou mesmo o começo da Idade Moderna, justamente porque o estilo de vida das pessoas ela já contemplava uma vida mais ativa e que levava um esforço físico maior? E aí eu resolvi pesquisar. Durante toda a história humana, praticamente, a maior parte das pessoas elas tinham trabalhos manuais que exigiam esforço físico. Isso é uma coisa que você pode chegar na conclusão lógica mesmo. Porque o Santo Agostinho nunca falou que os católicos precisavam treinar, os cristãos precisavam treinar para ter uma vida ordenada? Justamente porque as pessoas faziam esforços físicos naturalmente. A quantidade de trabalhos sedentários, digamos assim, nas idades antigas, Idade Média, na Idade Moderna mesmo, pelo menos até a nossa Revolução Tecnológica, era muito claro de que a maior parte das pessoas tinham um esforço físico em seus trabalhos. Então você pode pegar lá o seu avô, por exemplo, que nunca entrou em uma academia na vida, mas que possui uma saúde mental muito boa porque ele trabalhava capinando lote ou fazendo algum trabalho pesado, ou ele era carpinteiro, ele trabalhava com madeiras pesadas, ele era serralheiro, ele fazia muita força no trabalho dele. E ele não precisava de fato entrar numa academia. Ele não precisava de fato fazer um tipo de exercício, como eu posso dizer, estruturado. Porque a própria vida dele, o próprio trabalho dele já fazia com que o seu corpo tivesse que se esforçar em certo grau todos os dias. E aí que entra um ponto. Todo ser humano foi feito para precisar se esforçar, para precisar ter cansaço, fadiga, utilizar de força física para funcionar bem. A partir do momento que o seu corpo entra em um estado sedentário, a sua mente, a sua saúde mental se corrói de uma forma. A partir do momento que o ser humano ele entra em um estado em que ele é sedentário, em que ele não faz esforço físico, seja o esforço de uma academia ou seja o esforço de trabalhar em uma serralheria, que seja, ele começa a ter um declínio da saúde física, claro, mas principalmente um declínio da saúde mental também, porque você está tirando algo que é inato ao ser humano, que é a necessidade de esforço físico dele, ou seja, você está gerando uma desordem porque o ser humano não está fazendo o que ele foi feito para fazer. O ser humano ele foi feito sim por trabalho braçal, ele foi feito por esforço físico. Claro que não de maneira exagerada, mas todos os dias, pelo menos, o ser humano ele precisa se esforçar fisicamente. Isso vai fazer bom. Isso vai ser benéfico tanto para o corpo quanto para a mente dele, obviamente. E a partir do momento que isso é tirado do ser humano, vários problemas começam a acontecer, tanto na saúde mental quanto, por exemplo, a busca de uma vida espiritual sadia. Porque como você vai ter uma vida espiritual sadia se sua mente está ruim, decorrente de um corpo ruim? Então o ser humano ele não pode ser enxergado como, por exemplo, um anjo que é por espírito. Não, o ser humano ele é uma tríade de corpo, mente e alma. E se um desses três está doente, os outros também estarão. Se você é um cristão como eu, ou mesmo que você seja uma pessoa de outra religião que queira ter uma ascensão espiritual, digamos assim, queira crescer na espiritualidade, se as outras áreas da sua vida estiverem doentes, você não vai conseguir tão facilmente assim. Mas, por outro lado, se você ordenar a sua mente e o seu corpo, você vai ter um crescimento espiritual muito maior. E vamos supor que você seja um ateu ouvindo esse vídeo e não vendo esse vídeo, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo, inclusive. Você também tem a sua mente com que se preocupar. E a sua mente não vai bem se o seu corpo não vai bem. Mas como eu estava falando, o trabalho braçal ele era
praticamente a regra até mais ou menos a metade do século passado. No meio do século passado, ali por volta de 1940 a 1950, aproximadamente 70% dos trabalhadores brasileiros da classe economicamente ativa trabalhava na agricultura com trabalhos braçais. O trabalho sedentário, o trabalho de escritório, o trabalho mais intelectual era uma coisa reservada a uma classe muito específica. A grande maioria fazia trabalhos braçais e não tinha que se preocupar em ter uma academia, porque o seu corpo se movia, o seu corpo praticava esforço físico. E isso era um elemento ordenador da alma. Enquanto isso, as classes mais dominantes, as classes que participavam de trabalhos mais intelectuais ou em escritórios, trabalhos mais sedentários, tinham o esporte como hobby. Então, era natural que o ser humano tivesse algumas partes de sua natureza mais ordenadas, justamente porque não faltava oportunidade de esforço físico para todos. Só que a transição tecnológica que o mundo passou nas últimas décadas fez com que essa porcentagem de trabalhos braçais para trabalhos sedentários fosse mudando com o tempo. Só que aí que tá o grande problema. Enquanto as classes ricas continuam tendo esporte como hobby, mesmo tendo trabalhos sedentários, as classes mais pobres que migravam de trabalhos braçais para trabalhos sedentários não tinham tanto acesso a esporte como hobby, o que cria um problema muito grande, tanto de saúde, e aqui eu posso falar de problemas como obesidade, diabetes, diversos problemas que são decorrentes do sedentarismo, como justamente esse declínio da saúde mental e espiritual, porque o ser humano deixou de fazer algo que ele foi feito para fazer, que é o esforço físico. E mais ou menos ali entre a década de 70 e 80, com o processo de urbanização e o crescimento do setor terciário, a porcentagem de empregos, entre aspas, sedentários começou a superar a de trabalhos braçais. Ou seja, mais de 50% da população ali mais ou menos na década de 70 e 80 assumiram funções mais sedentárias. 50% da população nessa época ficou sedentária porque não tinha mais o seu emprego como uma forma de exercitar o corpo e não tinha acesso a uma academia, que era uma coisa que não era comum na época, a não ser para as classes mais ricas. Eu fui pesquisar para ver se eu encontrava números referentes à quantidade de empregos sedentários, da porcentagem de pessoas que trabalham em empregos sedentários no Brasil, e não encontrei. Mas tem um dado alarmante que diz que 40% dos brasileiros adultos estão classificados como insuficientemente ativos, ou seja, não praticam atividade física suficiente nem na academia e nem no trabalho, nem no deslocamento. Insuficiente ativo não é um cara que não levanta 50 quilos de cada lado no supino. Insuficientemente ativo é o cara que às vezes não faz esforço físico por 30 minutos por dia. E essa insuficiência ativa tem sido mãe não só de problemas como obesidade e a hipertensão, diabetes, coisas que eu já falei por aqui, mas principalmente problemas de saúde mental e também de ordem espiritual. E com base nisso tudo, eu digo que treinar não é uma opção. Treinar é a única escolha. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma popularização muito grande das academias. Nós temos academias com preços muito mais acessíveis e em uma quantidade muito maior de academias do que nós tínhamos há 20 anos atrás, o que também facilita o acesso para praticamente qualquer classe social. E além de academias de musculação, você tem academias de luta, academias de danças, você tem parques, você tem 250 mil opções de exercício físico. E eu entendo aqui que tem pessoas que trabalham muito e pode ser que você seja uma delas que não tem tempo realmente de ir às academias, o que mostra como a nossa sociedade já está desordenada demais, porque não deveria ser assim. Mas graças também às partes boas da tecnologia, você pode encontrar aqui no YouTube, por exemplo, treinos de 15 minutos para fazer em casa, que pode não ser o suficiente aí para te deixar super atlético, mas realmente é melhor do que não fazer nada. Então, antigamente, durante toda a história humana, o ser humano não precisava de academia. A prática esportiva era realmente lazer, ou era algo realmente voltado à competição, ao divertimento. Mas hoje em dia é uma obrigação, é a única escolha que nós temos. Porque o ser humano ele foi feito por esforço físico, e sem o esforço físico ele dá pane. Sem o esforço físico ele crecha a cabeça dele e ele fica panguão das ideias. E tanto a saúde mental quanto a vida espiritual vão pro saco, porque o cara não faz força. O
cara não sua, o cara não contrai músculo. E o mundo moderno vai continuar se automatizando cada vez mais, porque agora nós temos inteligência artificial, nós temos smartphones, nós temos coisas cada vez mais complexas que fazem com que nossa vida fique mais simples, mas que nós deixemos de ser, mas que também faz com que nós estejamos deixando de sermos seres humanos. Então, meu caro amigo que está assistindo esse vídeo, você não tem para onde fugir, não tem como, você precisa se exercitar, seja numa musculação, seja numa corrida de rua, seja numa dança, seja numa luta, não importa, você pode ficar pulando de galho em galho até encontrar um tipo de atividade que te agrade, mas que você consiga fazer com uma frequência aí de pelo menos umas 3 vezes na semana. Isso vai salvar a sua vida e a sua saúde mental e com certeza também, se você é uma pessoa espiritualizada, a sua vida interior, a sua vida espiritual. Não negligencie a máquina que foi dada a ti, pois negligenciar a saúde do corpo é um ato de ingratidão, seja com Deus, seja consigo mesmo, ou seja com seja lá o que você acredita. E bom, como vocês já sabem, eu sou personal trainer, eu trabalho com exercícios físicos, meu trabalho é voltado principalmente à hipertrofia e ganho de força, e se você precisa da minha ajuda para desenvolver um programa de treino, seja para emagrecer, seja para botar um shape, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, me chama pra gente trocar uma ideia que eu vou mostrar como eu posso te ajudar, seja online, seja presencialmente se você for da zona norte de São Paulo. Meu nome é Renato Lima, eu sou personal trainer, professor e psicoterapeuta. E eu tô com um shape bem bacana e eu quero deixar você shapeado também. Então não se esqueça de me ajudar a engajar esse vídeo mandando pros seus amigos, principalmente para aquele seu amigo gordinho que não quer treinar, que acha que não precisa e que acha que só ler a Suma Teológica em latim 7 vezes por semana é suficiente, mas que não quer subir uma escadinha. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e nos vemos no próximo vídeo. E a mensagem final desse vídeo é: vai treinar frango!